Seja muito bem-vindo ao canal Cosmovisando. Eu sou Jonathan Anderson e gostaria de lhe perguntar: você já parou para pensar acerca de quantas coisas boas nós desfrutamos neste mundo? Deixe-me lhe fornecer alguns exemplos. Talvez num dia comum você acorde cedo, tome uma boa ducha, vista uma roupa confortável, desfrute de um delicioso café da manhã e em seguida pegue algum meio de transporte para chegar ao seu trabalho. Lá você vai usar diversas ferramentas que estão à sua disposição que facilitam a sua vida. Tirando do contexto do trabalho, outro exemplo que posso dar é o fato de nesse momento você estar aí de frente de um celular, de um Smart TV, de um computador, de algum meio digital, podendo assistir esse vídeo que eu estou gravando. Percebe então quantas criações, descobertas, inovações tecnológicas estão envolvidas nos nossos dias mais comuns? Se você percebe, então a próxima pergunta que eu gostaria de lhe fazer é: será que todas essas criações, inovações, são empreendidas por cristãos devotos que querem glorificar a Deus e servir ao próximo? Eu suspeito que a resposta seja não. Se eu estiver correto em minha suspeita, então eu faço uma segunda pergunta. O que é então que, apesar de toda a maldade, apesar de todo o pecado e da cegueira espiritual, o que é que capacita todas as pessoas, mesmo pessoas que não creem em Deus, a produzirem boas coisas que glorificam a Deus e servem a toda a comunidade? Se esses assuntos, então, despertam seu interesse, seja bem-vindo à doutrina da graça comum e fique aí conosco que o vídeo de hoje é para você. A doutrina da graça comum surgiu entre os teólogos reformados a partir da percepção de que, mesmo não se misturando com a vida religiosa, mas existe no mundo um curso natural da vida que, apesar de não implicar em salvação, mas exibe sinais do verdadeiro, do bem e do belo. Em outras palavras, a Bíblia nos ensina que todas as boas dádivas, todos os presentes, tudo aquilo que nós ganhamos na vida de bom, vem do alto, vem de Deus, do qual nós não merecemos coisa alguma. No entanto, o recebimento dessas graças gerais de Deus não implica na salvação daqueles que recebem esses presentes. Se em nada podemos considerar Deus como nosso devedor, então a chuva que rega a nossa terra, a saúde e a disposição que nós temos para trabalhar são retratos da graça de Deus, do seu favor imerecido sobre todos nós. Todavia, como eu disse, o recebimento destas graças, dessas bênçãos gerais, não necessariamente levam à salvação daqueles que a recebem. Isso, portanto, representa o que os teólogos chamam de doutrina da graça comum. Quando nós falamos em graça comum, então, estamos falando ou nas operações gerais do Espírito Santo, por meio das quais, sem renovar o coração dos pecadores, ele exerce uma influência de maneira que o pecado é restringido, a ordem é mantida e a justiça é promovida, ou então as bênçãos gerais que nós recebemos, como a chuva, o sol, a água, o alimento, roupa, abrigo, que Deus dá a todos indiscriminadamente, onde e quando lhe parecerem bem. Falemos então sobre uma distinção entre graça comum e graça especial. É importante destacar que para Deus não existem duas graças. Nós não podemos falar sobre compartimentos distintos em Deus, no qual aqui estaria a graça especial, aqui estaria a graça comum. Não, para Deus graça é graça, mas para a nossa perspectiva é importante para o nosso entendimento fazer essa distinção. Quando Deus manifesta e exerce sua graça, levando esse exercício até as últimas instâncias, ou seja, levando pecadores à regeneração, gerando no coração deles arrependimento sincero, fé verdadeira, então aí nós estamos falando de uma manifestação especial da graça de Deus, que é irresistível, que se dirige à sua igreja, que leva pecadores à salvação. No entanto, quando nós falamos de um exercício da graça de Deus, a partir do qual ele não leva os pecadores à salvação, mas mesmo assim distribui bênçãos sem medidas a toda a criação de uma forma geral, então nós estamos falando de uma manifestação geral ou de uma manifestação comum da graça de Deus.
Tendo visto então o que é graça comum e o porquê de diferenciá-la da graça especial, vejamos agora quais são os meios pelos quais nós podemos perceber essa manifestação da graça comum. O primeiro meio que destaco seria a revelação geral de Deus. Por revelação geral, geralmente nós entendemos aquilo que pode ser conhecido acerca do Criador a partir da sua criação de uma forma geral. Essa revelação, então, é um meio da manifestação da graça comum de Deus, uma vez que ela serve para guiar as consciências da humanidade em geral. Se usada como um ponto de partida para uma investigação, pode despertar as mais bárbaras consciências para a existência de um Criador. Por outro lado, sem a iluminação do Espírito Santo, essa manifestação da graça comum na revelação geral só nos torna ainda mais indesculpáveis diante de Deus. Um outro meio pelo qual a graça comum ela se manifesta na criação são os governos. Sim, por mais incrível que isso possa soar em tempos de tantos desmandos e corrupção, os governos, de uma forma geral, são frutos da graça comum, uma vez que é a graça comum que torna possível a organização da sociedade civil e do Estado de uma forma geral. Mas além de um fruto da graça comum, o governo também é um meio através do qual a graça comum continua em operação. Porque nós, como lemos em Romanos capítulo 13, através do Estado, Deus ele pune o mal e recompensa o bem. Há um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre uma análise de Romanos capítulo 13 e a relação da igreja com o Estado. O link estará aqui no final desse vídeo. Um segundo meio através do qual a graça comum se manifesta na criação é a opinião pública de uma forma geral. Porque por mais que as pessoas sejam antirreligiosas e o ateísmo cresça numa proporção nunca antes vista, mas nós percebemos que, em geral, a opinião pública concorda sobre temas éticos que são preciosos aos cristãos, como, por exemplo, não matar, não adulterar, respeitar o direito à propriedade privada, a importância da boa-fé e da veracidade nos contratos e o próprio fato testificado por qualquer pessoa de que nós precisamos descansar, algo que está previsto na lei de Deus, no 4º mandamento. É verdade que esses mandamentos são quebrados aos montes, pelos cristãos inclusive. Todavia, no geral, percebemos que a moral pública ainda concorda com muitos princípios éticos da palavra de Deus. O que muitos chamariam simplesmente de uma influência da cultura judaico-cristã, nós chamamos da graça comum de Deus, atuando e exercendo influência sobre o mundo e os que neles habitam. Tendo considerado os meios de manifestação da graça comum, passemos a falar sobre os frutos que nós observamos com a manifestação da graça comum. O primeiro fruto que destaco é a suspensão do juízo divino. Sim, se a corrupção e a maldade humana incomodam a nós, pecadores, imagine o que isso não causa em Deus. Naturalmente causa uma santa indignação no Senhor. Talvez então por isso você já tenha se perguntado por que é que Deus atura tanta maldade? Por que é que ele não fulmina imediatamente o pecador e acaba com a maldade? Pois bem, é exatamente devido ao exercício da sua graça comum que Deus não executa imediatamente a sentença de morte que o pecado tem como salário. Veja textos como Isaías 48:9 e Romanos 2:4, por exemplo. Um outro fruto da graça comum é a restrição do pecado. A cada dia nos assustamos mais e mais com a criatividade humana quando o assunto é pecar contra Deus. A impressão que nós temos hoje é que temos muito mais coisas acerca das quais nós não devemos nos conformar do que nos dias que Paulo escreveu Romanos 12, verso 2. E isso não se resume apenas aos outros. Quem bem se conhece não subestima a sua própria capacidade de fazer o mal. Apesar de tudo isso, nós podemos ter a firme convicção de que essa potência maléfica que há no coração do pecador só não avança a níveis sem precedentes porque a graça comum do Senhor age refreando a maldade e guiando a vida humana de modo que ainda possa haver alguma harmonia e tudo não se degenere num caos completo. Para isso, Deus se utiliza inclusive dos governos, como falei há pouco, mas também das leis, das iniciativas civis e da consciência humana de uma forma geral. Um outro fruto da operação da graça comum é a prática do bem público de uma forma geral.
Se nós acabamos de falar do pecado, eu preciso agora dizer que enfatizar a potência da corrupção e do pecado não implica em desconsiderar que há também no mundo excelentes ações que tornam a vida mais bela e nos fornecem verdadeiros exemplos de civilidade e justiça. É claro que no tocante à salvação, todas as nossas melhores obras são como trapos imundos. Contudo, não podemos deixar de reconhecer que a graça comum capacita o mais vil pecador a realizar boas coisas, a ajudar o próximo, a empreender causas nobres e a lutar por um mundo melhor. Sim, isto é um fruto da graça comum. Um outro fruto da graça comum é o desfrutar das bênçãos naturais. É devido à graça comum que bons e maus, crentes e ateus, desfrutam das mais ricas bênçãos do Criador. Desde o amanhecer somos dotados com as mais belas dádivas do soberano. O alimento que desfrutamos, a saúde que temos, a provisão que experimentamos, os mais diversos livramentos do dia, uma boa amizade, enfim, as coisas mais simples da vida, que muitas vezes são marginalizadas na nossa correria, são reflexo de como o Deus gracioso tem nutrido sua criação com as mais diversas bênçãos. Isto é um fruto da graça comum. Um último fruto da graça comum a ser considerado são as boas coisas que o mundo produz para nós. Nesse último ponto, recorro ao que falei no início, para nos fazer pensar sobre as muitas coisas que os ímpios muitas vezes produzem e que, apesar de não terem essa motivação, mas acabam redundando em glórias ao Criador e benefícios às suas criaturas. Pense, por exemplo, na medicina, na quantidade de vacinas que foram produzidas para erradicar doenças que outrora impunham terror sobre os pais. O mesmo poderia ainda ser dito sobre as diversas esferas da criação. Todavia, encerro apenas pontuando sobre a arte, uma vez que esse tema gera mais perguntas e discussões. Se nós entendemos que pela graça comum Deus capacita ateus, pessoas que não creem em Deus, pessoas que não têm fé de uma forma geral, mas essas pessoas são capacitadas a produzirem boas coisas devido à graça comum, então, de uma forma prática, isso deve nos ensinar o critério pelo qual o cristão deve rejeitar ou receber aquilo que lê, aquilo que assiste, aquilo que ouve, aquilo que se entretém, não é simplesmente aceitar o que é gospel e rejeitar o que é do mundo. Não, este não deve ser um princípio válido. O princípio válido deve ser rejeitar o que não presta e receber o que presta. Tudo isso com base num princípio infalível, que é o que está em Filipenses capítulo 4, verso 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se algum louvor existe, se alguma excelência há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Portanto, a graça comum nos ensina a desfrutar das boas coisas da criação, independentemente de quem tenha criado isto, independentemente se tenha sido produzido pelo mais sincero crente ou pelo mais vil ímpio. Mas as coisas boas, belas e verdadeiras são frutos da graça comum, e o princípio segundo o qual devemos rejeitar ou receber é o que eu acabo de mencionar em Filipenses 4:8. Portanto, desfrute da criação com sabedoria, com prudência e com gratidão. E se você gostou do vídeo de hoje, eu peço que compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo e um forte abraço!